Olha só, nós estamos aqui no mês de maio, celebrando o mês da família, e já encerrando esse mês da família, e pensando um pouco nessa temática familiar, eu quero convidar você para a gente ler um pouquinho hoje, refletir um pouquinho numa experiência que Moisés, o grande servo de Deus, usado por Deus, Moisés, teve na sua vida. E eu quero começar lendo Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, nós vamos começar lendo do verso 1 ao 6. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aí na tela também. Êxodo 18, do verso 1 ao verso 6. E depois nós vamos ler do verso 13 ao 18. A palavra de Deus diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, o Gersinho, o Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha, e outro se chamava o Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher dele, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu, seu sogro, Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Amém, irmãos? Aí eles se encontram, tomam um chá juntos, comem umas bolachinhas, tem toda aquela coisa gostosa, E aí vai agora para o versículo 13, Êxodo 18, 13. No dia seguinte, que Jetro chegou com a esposa, com os filhos, o sogro chegando com a sua filha e com os netos lá para Moisés, no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés. Desde quando, irmãos? Desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo isso, viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou, que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho, e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Vamos ler juntos o verso 17? Vamos ler juntos, irmãos? O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Com certeza, você tem absoluta certeza. Isso aqui é como 2 mais 2 são 4, você tem a certeza. Todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Esse texto que nós lemos fala aqui da experiência de Moisés e o encontro que ele tem com o sogro. E esse texto fala 2 coisas sobre Moisés, pelo menos 2, para a gente refletir. A primeira é que Moisés, ele era um homem centralizador. Moisés, ele fazia tudo sozinho. Moisés, ele tinha dificuldades para delegar
responsabilidades. O texto que nós lemos diz que Moisés, sozinho, levava o pastoreio e o cuidado de todo o povo de Israel que saiu do Egito. Moisés estava fazendo tudo isso sozinho. E ele ficava no escritório, irmãos, de que horas até que horas? Nós lemos no texto. O sol nascia, Moisés já estava no escritório. Ficava lá até que horas? Até o sol se pôr. Porque ele estava sobrecarregado, diz o texto aqui, de tarefas, mas ele era um homem centralizador. O sogro dele disse assim: você não pode fazer tudo isso sozinho, isso é pesado demais. Mas Moisés, ele tinha esse comportamento, ele era um centralizador. A segunda coisa que esse texto fala sobre Moisés é que esse comportamento dele estava fazendo muito mal para ele, para o próprio povo e para a família dele. Esse comportamento dele de ser centralizador, de carregar tudo sozinho, isso aí não estava fazendo bem para ele, porque nós lemos no texto a palavra do sogro dele que diz assim: não é bom o que você está fazendo. Esse era um comportamento que não era bom, era um comportamento prejudicial. Moisés estava com excesso de ocupação no trabalho, e ele não tinha tempo para si, não tinha tempo para sua família, e o povo ficava em pé lá, aguardando, esperando. Pegava a senha, 7 da manhã, ia ser atendido só no outro dia. Já pensou, irmão? Pegava a senha hoje, só vai ser atendido amanhã. Isso acontece com a gente às vezes. Demora um tempão. Moisés, ele estava com esse comportamento que era prejudicial, prejudicando a sua família. Ele não tinha tempo para a família, tanto que ele fez o que com a família dele? Mandou para a casa do avô. Mandou o Gersinho para o avô, mandou o Lili, o Eliezer, para o avô cuidar, mandou a esposa, falou assim: vai para a casa do sogro, deixa ele cuidar de vocês, porque o texto que nós lemos diz que ele mandou eles embora para a casa do sogro. Vou mandar lá para o interior, porque eu não tenho tempo, não dá, não, é muita coisa, e e entrega, não tem tempo para a família. Aí um dia toca a campainha da barraca do Moisés, ele estava na barraca, toca a campainha, é o sogro. Aí o sogro veio e falou assim: eu vim entregar para você, porque vai que é tua, Tafarel, isso aqui é teu. O Gersinho é teu, o Eliezer é teu, a esposa é tua, está aqui, eu vim devolver, porque você tá tendo um comportamento, Moisés, que conquanto às vezes até bem intencionado, mas o teu comportamento não é saudável, é um comportamento prejudicial. E aí diz o texto que o sogro de Moisés, ele aconselha o genro, fala: você não pode fazer isso, isso aí não é bom. E aí ele dá conselhos para Moisés, ele aconselha. E aí diz assim: você precisa delegar, pega pessoas assim, procure pessoas, treine pessoas, faça isso, e delegue. E aí Moisés atendeu, ele atendeu a voz, o conselho do seu sogro mais velho, já experiente. Ele atendeu o conselho do seu sogro. Veja o que diz o capítulo 18, verso 24. Êxodo 18, 24. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Amém, irmãos? Então, o sogro aconselha, orienta, Moisés ouve, e ele faz aquilo que o sogro tinha dito, pronto. Amém, irmãos? Problema resolvido. Quando a gente ouvir ajuda muito a gente a resolver problema. Amém? Quando a gente ouve, a gente atende conselhos, ajuda muito a resolver. Pronto, problema resolvido.
aquele comportamento do Moisés que estava prejudicando sua família, a si e a sua carreira profissional, o seu cuidado do povo de Israel, aquele problema estava resolvido. Mas, e aí que eu quero, nessa manhã, conversar com os irmãos sobre um princípio da palavra. Mas a Bíblia fala que, quando você continua lendo a história do Êxodo, passa um pouco de tempo, mais ou menos um ano depois aqui de Êxodo 18, mais ou menos um ano depois, a gente roda a fita do filme para frente, e aí a Bíblia nos diz que Moisés voltou a praticar o mesmo comportamento prejudicial. Quando a gente lê um pouquinho para frente a história, a Bíblia nos revela que isso que Moisés, esse comportamento aqui que ele trata em Êxodo 18, e que era prejudicial, esse mesmo comportamento que ele tratou, ele voltou agora a praticar um pouco mais para frente. Se não, veja lá em Números capítulo 11. Números capítulo 11, mais ou menos um ano para frente, um ano depois, nós vemos Moisés voltando ao seu comportamento recorrente de fazer tudo sozinho, e o comportamento, aquele comportamento que prejudica. Números 11, do verso 10 ao verso 15, diz assim, Números 11, do verso 10 ao 15, então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda, o povo de Israel murmurando. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés estava chateado com o povo e agora também ficou chateado com Deus. Você já ficou chateado com o povo e com Deus, irmão? Moisés ficou chateado com o povo e com Deus. E Moisés disse ao Senhor, verso 11, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Sobre quem? Sobre mim. Será que fui eu que concebeu todo este povo? Será que eles são meus filhos? Todo mundo aqui é meu filho que eu tenho que cuidar? Porque o meu sogro trouxe os meus filhos. Quando eu mandei os meus filhos lá para o interior, para a casa do avô, passou um tempo, o avô trouxe de volta, porque são meus filhos, eu tenho que cuidar. Agora, Israel inteiro é meu filho? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que eu leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? O que o povo estava querendo, irmãos? Estavam chorando por quê? Eles queriam aquela picanha na grelha, churrasquinho, aquele churrasquinho, e choravam. Moisés, cadê o meu churrasquinho, Moisés? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Verso 14, vamos ler juntos o verso 14? Vamos ler juntos? Não foi exatamente o que o sogro dele falou para ele? Lá em Êxodo 18, não foi exatamente isso que o sogro disse para ele? Sozinho você não pode levar esse povo porque é pesado demais para você. E agora ele confessa, o que ele está fazendo? Eu, sozinho, não posso levar. Porque ele está levando como? Sozinho. Está levando sozinho. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Verso 15, ele ficou tão deprimido, irmãos, mas tão deprimido que ele diz assim, se me tratas assim, mata-me de uma vez.
se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Moisés tinha um comportamento que fazia mal. Ele era um homem que tinha esse comportamento mais centralizador, de pegar tudo para ele, de não partilhar, não compartilhar, de não delegar, de pegar tudo e dizer, se eu não ponho a mão, a coisa não vai para frente. Você já viu gente? Então tem gente que fala assim, quer dizer, se eu não ponho a mão, não vai. E ele tratou isso. O curioso, meus irmãos, é que ele tratou isso em Êxodo 18. Mas passa o tempo, e quando a gente chega em Números 11, nós vemos que ele recaiu naquele comportamento que era um comportamento prejudicial. Ele recaiu naquele comportamento prejudicial. O que isso nos ensina? E eu queria deixar isso hoje de manhã para nós aqui, nesse mês da família, porque Moisés estava tendo um comportamento que prejudicava a sua família, a si mesmo, o seu trabalho. Isso nos ensina, meus irmãos, que comportamentos, hábitos, comportamentos pecaminosos, prejudiciais, eles sempre tentam voltar para o controle da nossa vida. Amém, irmãos? Comportamentos prejudiciais, hábitos que a gente tem que muitas vezes são prejudiciais, a gente trata eles em Êxodo 18, mas não significa que a gente se livrou deles. A gente trata em Êxodo 18, mas se a gente não vigia e não cuida, aquilo que me prejudicava, aquele comportamento, aquele hábito, aos poucos a gente volta a praticar, a fazer de novo. E aí, aquilo que Moisés tratou em Êxodo 18, quando a gente chega em Números 11, ele fala assim, eu não posso levar esse povo sozinho. Mas como assim sozinho, Moisés? Você não escolheu gente, chefes de 1.000, de 100, de 50, lá em Êxodo 18 e passou para eles? Eu passei lá em Êxodo 18, sim. Só que eu passei, mas em algum momento eu peguei tudo de volta. Em algum momento eu comecei a fazer tudo de novo. Porque, vou dizer uma coisa para você, pastor, se não sou eu que faço, a coisa esculhamba. Eu tenho que estar em cima, eu tenho que estar controlando, eu tenho que fazer, porque se não é assim, a coisa toda esculhamba, e aí Moisés começa de novo a voltar a ter aquele comportamento prejudicial. O que eu quero dizer, meus irmãos, nessa manhã, é que todos nós aqui, nós temos áreas nas nossas vidas que são as nossas áreas mais vulneráveis. Todos nós temos as nossas áreas de vulnerabilidade. Coisas que comportamentos da gente que a gente precisa vigiar, porque se esse comportamento me dirige, me controla, vai me prejudicar, vai prejudicar a mim, vai prejudicar a minha família, como aconteceu com Moisés, vai prejudicar meu trabalho, vai prejudicar a minha vida. Vai ser um problema. Moisés tinha o seu aqui, que era essa dificuldade de confiar e delegar, fazia tudo sozinho. E você? Qual é o seu sogro alguma vez? O sogro, né? Quando o sogro, meu irmão, te procurar, o negócio ficou feio, você entendeu? Mas teve algum familiar seu que já tentou falar com você e falar assim, a gente precisa conversar sobre uma coisa? O que você está fazendo não é bom? O que você está fazendo é complicado?
o seu sogro, sogra, mãe, pai, cônjuge, esposa, marido, já tentou conversar? Filho já tentou falar com você? Ou o seu pai e a sua mãe já tentaram falar com você? E aí fala que o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo é uma coisa que você precisa trabalhar. E aí, o texto ensina que muitas vezes a gente trabalha, a gente reconhece. Moisés não argumentou, amém, irmãos? Quando o sogro fala, Moisés não fala assim, mas também, né, esse governo que está aí, não sei, essa chuva no sul, e ele não dá desculpas, ele faz o quê? Ele reconhece que é algo que de fato ele precisa aceitar aquele conselho, ele precisa trabalhar aquele comportamento prejudicial na vida dele, e ele trabalha, amém? Trabalha, ele aceita o conselho. Por quê? Sabe qual é uma das maiores barreiras, meus irmãos, para a nossa transformação? Anota isso, uma das maiores barreiras para a nossa transformação é a negação. É quando alguém vem e fala, e a gente dá desculpas, a gente nega, a gente diz que o problema não é assim, é você que não sei o quê, a gente debate com o sogro, com o Jetro, e nega. Negação é uma das maiores barreiras para a nossa transformação, porque Jesus, ele disse assim, eu vim para os doentes. Por que fariseu não seguia Jesus? Por que fariseu não seguia Jesus? Por que os fariseus e a classe sacerdotal foram as pessoas, os escribas, fariseus e sacerdotes, os que mais tiveram resistência para receber o evangelho? Por quê, irmãos? Porque Jesus veio para quem? Veio para os doentes. E para eu andar com Jesus, eu tenho que parar de negar que está tudo bem, ou que eu não tenho problema, ou que eu não tenho uma dificuldade. Eu tenho que parar de negar e eu tenho que reconhecer e dizer assim, Senhor Jesus, se o Senhor veio para os doentes, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor veio para os doentes, está aqui um doente que precisa da tua graça. Moisés, quando o sogro fala com ele, ele não debate, ele aceita, ele não nega, ele reconhece, ele trata. Mas o que é curioso, meus irmãos, é que o tempo passa, e quando a Bíblia faz o relato, um pouco mais para frente, ele voltou de novo a praticar o mesmo comportamento prejudicial. E isso também acontece nas nossas vidas. E por isso, meus irmãos, eu tenho que cuidar, eu tenho que vigiar o meu coração. Comportamentos prejudiciais, que prejudicam nossa família, prejudicam a nós mesmos, que a gente já reconheceu, já aceitou conselhos, mudou por um tempo, mas a mudança não perdura por muito tempo. A mudança não perdura. Na vida de Moisés, e quando a Bíblia nos visita de novo e nos fala dele de novo, de repente ele está lá fazendo tudo de novo sozinho. E ele não aguentou. Aquela palavra do sogro, Moisés, você vai cansar, este povo vai cansar, isso é pesado demais. Aquela palavra se cumpre e chega a tal ponto agora, a volta dele nesse comportamento prejudicial, chega a tal ponto que ele fica tão deprimido que ele quer morrer.
ele quer morrer. E aí, o que tem que fazer? Eu tenho que tratar de novo. Eu tenho que vigiar, porque recaídas é uma possibilidade, mas quando eu recaio, eu tenho que tratar de novo. E é muito curioso que o tratamento em Números 11 é praticamente igual ao tratamento de Êxodo 18. Delega, escolha agora em Números 11, agora escolha 70 pessoas, e o Espírito, eu vou dividir o meu Espírito, diz o Senhor, com esses 70, mas escolha 70 pessoas. Trate, busque tratar de novo. Por que isso é importante, irmão? Sabe por quê? Porque quando a gente tem um comportamento que a gente percebe que está pesado, está destruindo a gente, e a gente quer se libertar, e a gente trata, mas passa um tempo e eu estou de novo fazendo aquilo. Tem muita gente que desanima, não é verdade? Tem muita gente que desanima de tratar, desanima de buscar em Deus ajuda, apoio, a graça para poder tratar aquilo. Mas em nome de Jesus, não desanime, porque recaídas no nosso comportamento podem acontecer. Naquilo que a gente está tratando e nos prejudica, mas aí eu vou tratar de novo, amém? Eu vou tratar de novo. O importante é a gente lembrar, aceitar essa sabedoria bíblica, meus irmãos, que comportamentos prejudiciais sempre tentam voltar para o comando da nossa vida. Sempre tentam voltar para o comando. Se não, veja Hebreus 12:1, vou pedir para abrir aí, Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1. A palavra de Deus diz assim, texto conhecido: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Como é que os nossos comportamentos prejudiciais se apegam na gente? Como, irmãos? Com firmeza. Esses nossos comportamentos, eles se apegam a gente com firmeza. Por isso que eu preciso de perseverança para ir tratando esses comportamentos, e especialmente aqueles que no mês da família eu pergunto para você: o que é em você que já foi falado com você e que você diz assim, isso tem prejudicado, está prejudicando o casamento, os filhos, a vida, e que eu preciso tratar, e a palavra fala assim, isso tá firme e pegado em mim, esses comportamentos pecaminosos, e nós temos que nos livrar, e pode voltar, e assim a gente corre com perseverança a carreira que está proposta. Então, essa manhã eu queria deixar essa questão para você. Como é que está a tua vida? E as coisas que o Espírito Santo tem mostrado e revelado que você precisa trabalhar no teu coração. E aí eu queria encorajar você, meu irmão, não se conforme. Diz assim, pastor, eu já tentei. E não dá, a coisa volta, eu já tentei, pastor, eu vou me conformar, eu sou igual a Gabriela, cravo e canela, lembra? Sou igualzinho a ela, assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, sempre Gabriela. Mas a palavra de Deus fala que não, em nome de Jesus, não negue. Se algo está sendo mostrado para você, não negue. Aceite tratar. Pare com desculpas ou de responsabilizar simplesmente outros e falar assim, eu preciso tratar isso porque isso está prejudicando o meu casamento, está prejudicando os meus filhos, está prejudicando a minha família, que era o caso de Moisés.
E eu vou tratar. E eu recorri no comportamento, recaí no comportamento, mas eu vou tratar em nome de Jesus. Porque eu sei que com a graça de Deus a gente pode tratar essas coisas. Eu não preciso ser um refém disso que está me prejudicando. A boa nova do Evangelho, meus irmãos, é essa, que nós temos um Deus que é poderoso para nos transformar, amém? Mas a gente precisa cooperar. A gente precisa cooperar com Deus para a nossa santificação, para a nossa transformação. Então, que Deus abençoe teu coração. Vamos orar? Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui.